Graça e paz, povo. Estou aqui novamente contribuir aí para esse entendimento aí, né? Entendimento aí do Apocalipse, né? Onde o povo é colocado tudo embaixo de sofisma doutrinal e religioso, né? Do engano, né? Porque pelo fato deles não entenderem, não saberem fazer um exegese, né? Não entender as figuras de linguagem que é colocada nesses textos, né? Principalmente ali em Apocalipse, né? Que João está escrevendo o Apocalipse ali. Vocês têm que entender que quando João estava escrevendo o Apocalipse, João estava preso na ilha de Patmos, né? João estava preso na ilha de Patmos, que era dominada pelos romanos, né? E o Apocalipse viria pela mão dos romanos, né? Viria pela mão dos romanos. O que é o Apocalipse? A destruição, o juízo contra um povo. Então João tinha que escrever com figuras de linguagem, porque essas cartas passariam pela mão dos romanos. Então imagina João relatando o juízo, uma destruição para Israel, né? Uma destruição para Israel, o juízo para eles. E essas cartas tendo que passar pela mão dos soldados romanos. Se João não escreve com figura de linguagem, como é que essas cartas passariam pela mão dos romanos? Logo eles iriam entender que João está alertando eles para uma guerra, então eles iriam se prevenir. Então João teria que escrever com figura de linguagem para que essas cartas chegassem, né? Chegassem ao seu destinatário, que era justamente as igrejas da Ásia, né? Então, João estava alertando esse povo. Ó, o Apocalipse. Então, João tinha que escrever com figura de linguagem. Aonde seria e para quem seria, né? Esse Apocalipse, esse juízo. Então, João escreve com figuras de linguagem. E quem receberia essas cartas iria entender, né? Agora, os romanos não iriam entender. O que é isso? Esse cara tá louco, esse cara tá falando de dragão, esse cara tá falando de besta, esse cara tá falando aí de. Como fala lá? Viu-se a mulher vestida do sol, né? Todas essas figuras de linguagem. Então, para os romanos, essas cartas que passaria pela mão deles, que tem que passar para chegar lá nas 7 igrejas da Ásia, eles não iam entender nada. Pô, esse tiozinho aí está pinel, está falando coisa com coisa. Mas quando essas cartas chegassem nos destinatários, eles iam interpretar tranquilamente, porque era uma figura de linguagem costumeira falada em Israel, né? Então, ou seja, por eles não entender as figuras de linguagem, por as religiões não entender isso, e não saber fazer uma exegese dos textos, uma hermenêutica, né? Buscar na raiz da palavra o seu significado, aí o que eles fazem? Não sabe interpretar, futuriza a coisa e põe o pessoal debaixo de dogmas e preceitos e pavoro de um possível e um futuro apocalipse. Se existe um futuro apocalipse, os apóstolos são mentirosos, Jesus é mentiroso, sabe? As religiões tratam esses homens por mentirosos. As religiões fazem isso. Para quê? Para trazer pavor e pânico e fazer você ficar fundamentado nas suas doutrinas e dogmas, preceitos religiosos que não têm valor algum, te prenderem dentro de uma religião. Porque quem vai te salvar de um futuro apocalipse vai ser essa cartilha, é seguir, ou então estar debaixo do manto da religião. Então, ou seja, quando o João escreve o Apocalipse, o próprio João já vai falar: filhinhos, já é a última hora, né? Então, se for futurizar, então João é um mentiroso. Ele está falando lá que já era a última hora para eles. E que o anticristo já estava lá no meio deles. Então não tem como futurizar essas coisas. Não tem como futurizar essas coisas.
Porque diz assim, João vai falar assim, ó, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, com figuras de linguagem, João vai falar assim, viu-se uma mulher vestida do sol, né? Com os pés sobre a lua, né? Então tudo isso é figuras de linguagem. E as estrelas, tudo figura de linguagem. Para direcionar aquele povo da Ásia aonde seria o Apocalipse, o epicentro do Apocalipse. Aí as religiões, para fundamentar suas sandices, e por falta de interpretação dos textos, né? Por falta dessa interpretação, porque não busca na raiz da palavra, a Bíblia pela Bíblia se explica, eles não buscam isso, né? Querem viver nas suas sandices, nos seus futurismos, né? Para quê? Para te trazer medo. Porque quando fala da mulher, a mulher simboliza Israel. Você pode procurar em todos os textos e contextos da Bíblia que você vai ver que muitas das vezes a Israel é tratada por a grande meretriz, né? Que se prostituiu com outros povos, direcionando sempre a Israel. Direcionando sempre a Israel essa interpretação da mulher. E o sol, revestida do sol, ou seja, revestida de poderes. E a lua, uma outra autoridade em Israel, nessa mulher. 2 autoridades nessa mulher, Israel. E as estrelas. Então tudo isso está dentro da palavra, da própria palavra está dentro. Para não ter imagem de falsas interpretações, para não ter essas sandices que é colocado dentro das religiões, para futurizar e trazer medo do Apocalipse. Então João falou, é a última hora, e está explicando para eles aonde seria o epicentro do Apocalipse, do juízo, aonde seria. Jesus não tinha falado, quando vir Jerusalém sitiada, fuja para os montes, que aquele dia seria dia de vingança? Está aí João traçando isso em Apocalipse. Já é a última hora. E João está escrevendo as igrejas da Ásia. Então, se você for pegar o sonho de José, vai ver lá que o sonho de José, quando ele fala para o pai dele, vai ver lá o pai dele falando, como que é isso, menino? Como é que eu e tua mãe, você, o sol e a lua, né? E teus irmãos, que são as estrelas, vamos se curvar diante de ti? Ou seja, pai e mãe, ou seja, 2 autoridades numa família, né? 2 autoridades na família. E os irmãos representados por estrela. Então o sonho de José vai mostrar isso. A Bíblia, pela Bíblia, não deixa margem dessas sandices religiosas. Então João está escrevendo isso para eles, olha. O Apocalipse seria para a grande meretriz, seria para essa mulher vestida do sol. Esses poderes, aonde que tem tudo isso? Em Israel. Então, ou seja, não deixa margens para esse futurismo, né, de Apocalipse, que não era para nós. Não era e não é para nós, foi para Israel naquele período. E que Jesus mesmo fala que, que o sangue dos profetas seria cobrado nesta geração, naquela geração que ele estava. Então não dá margem nada de Apocalipse para os dias atuais. Por falta de uma exegese hermenêutica, né? Interpretação aí do entendimento aí de cada figura de linguagem, esse fundamento em erros teológicos e doutrinal. Então, gente, é sair desse misticismo, sabe? A mesma coisa é quando Jesus diz que nenhum, como fala? Deixa eu pegar lá a passagem que fala. Diz assim, né? Ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um J, Yud, né, menor letra do hebraico, ou um tio, né, uma curva, um traço da letra hebraica, né, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí eles querem trazer que os céus e terra é o firmamento, é isso que você vê aqui o céu, é isso que você vê aqui o chão, né, terra.
Tanto é que pelo engodo teológico e doutrinal, eles não souberam interpretar o que é céu e terra, né? Porque eles não se fundamentam na palavra, se fundamentam na sua sandice para te aprisionar. Quando teve até um teólogo aí, o historiador, né? Teólogo, historiador aí, que eu não vou ficar citando o nome dele para não ficar escandalizando, porque não é importante escandalizar ninguém, né? Mas são pessoas bem estudadas, são pessoas bem instruídas. Só que numa ciência humana, né? Não tem a sabedoria que vem do eterno. Não tem a hermenêutica, né? Não entende as figuras de linguagem que está contida na própria palavra. Não tem. Então, por estar fundamentados em doutrinas e dogmas e preceitos religiosos, né? De um sistema doutrinal implantado aí sobre o povo, do engano, né? Então tornou-se como uma verdade absoluta. E aí eles não se fundamentam no que a própria palavra traz. Aí esse teólogo falou assim, quando eu estive aqui, ele dando uma entrevista lá, e falou assim, quando eu vim pra cá, eu vi céu, eu vi terra. Céu e terra tá aí. Ué, e o que tem a ver? Céu e terra aqui é com o que está se passando céus e terra dentro da palavra ali, em Mateus 5,18. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Porque isso céu e terra é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem para um povo que estava debaixo de uma lei. E é isso que Jesus fala, até que os céus e terra passem, até que esse povo e essa lei se acabe, não será tirado nem um jota, nem um tio. Não será tirado. Que aí estava o fim da lei mosaica, né? Se aí estava o fim da lei mosaica. Então, céus e terra está apontando para um povo, não está apontando para o céu, para a terra que hoje a gente pisa. Não é isso, né? Então você vai ver assim, ó. Você vai ver, ó, não dá mais a sandices religiosas. A Bíblia pela Bíblia, a palavra pela palavra, ela não dá mais a sandices religiosas. E nesse futurismo aí de Apocalipse. E nem que eles querem alegar que a lei mosaica não se acabou. Acabou, foi naquele período. Céus e terra se acabou. Estamos debaixo de um novo céu e nova terra. A lei do espírito e vida, né? Em Isaías fala assim, ó: e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão. Ou seja, minhas palavras, palavras na boca. É uma boca, são pessoas na tua boca, né? Para plantar, ó céus, e para fundar a terra, e dizer a Sião: tu és meu povo. Tratando de pessoas. Um povo, tratando de pessoas, de um povo. Em Deuteronômio também vai dizer o seguinte: então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclina os ouvidos, ó céus. É o céu que tem ouvido ou são pessoas que têm ouvido? E falarei, e ouça terra as palavras da minha boca. É a terra que vai ouvir, é o céu que vai ouvir, e está tratando de pessoas, um povo, em que a lei foi entregue. Pessoas, um povo que a lei foi entregue. Céus e terra. Em Apocalipse também vai dizer o seguinte. Então vi novos céus e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existe. O mar representa os outros povos, né? Dentro da própria palavra, para não dar margem, o mar representa outros povos que não fazia parte de Israel, né?
Então, gente, não dá margem para essas sandices religiosas que é implantada dentro de um sistema doutrinal e religioso. Porque eles querem tomar como literal, céu e terra. Não é literal. Céu e terra eram povo. Dá ouvido ao povo, dá ouvido aos céus. Inclina os ouvidos, ó terra. Então são povos. Ali dentro de Israel, aquele povo. Né? Então, ou seja, se você não se pautar dentro do que a própria palavra traz, para não ficar com essa sandice religiosa, você é mais um candidato a viver debaixo do manto da religião, escravizado pelos misticismos das religiões. Você é mais um candidato a isso. E aí também, você pode ver lá em... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, uma outra interpretação aí que você pode pegar dentro da palavra. Ó, quando fala lá em Mateus 13:8, fala assim, ó. Ou Jesus falando de uma parábola ali, né? Falou assim, ó. Outra, enfim, caiu em boa terra. Então, ou seja, Jesus não está falando ali de uma semente que você vai colocar na terra e vai brotar. Isso é uma parábola. É uma parábola. Jesus, na realidade, está tratando de pessoas. Então, está falando assim, outra caiu em boa terra, né? E deu fruto a 100 e 60 e 30 por um. Ou seja, Jesus volta a repetir. Você tem que entender o que está passando no texto. Não está falando ali de semente, está falando de pessoas. Então, caiu em boa terra. São pessoas. Aí você vai ver lá em Isaías também. Isaías, deixa eu entrar aqui em Isaías que eu vou mostrar para vocês. Isaías. Deixa eu achar aqui, ó. Pronto, achei Isaías aqui, ó. Começa assim, dizendo Isaías: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém. Era o povo escolhido por Deus. Nos dias de Uzias, né? Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra. Quem é que tem que ouvir? É o céu e a terra? Hã? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ó quem tem que dar ouvido, ó céus, me dá ouvido, ó céus, ó povo, me ouça, me dá ouvido, terra. Povo, me dê ouvido. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Então está tratando de um povo. Céus e terra é um povo em que foi recebido uma lei. E é isso que Jesus fala antes que os céus e terra, ou seja, antes que esse povo passe e essa lei, nenhum i ou tio será tirado da lei. Então, ou seja, de quando foi que foi o fim de tudo isso? No ano 70, quando veio o juízo, o apocalipse contra eles. Então, ou seja, céus e terra nunca foi isso que você vê, ou terra aqui. É uma figura de linguagem para tratar de um povo que recebeu uma lei. Então, futurizar o apocalipse é canalice. É mau caratismo das religiões para te impor medo, pavor. Quando, na verdade, tudo é figura de linguagem para um povo em que o próprio João vai falar, né? Já é a última hora. E Jesus também aponta
que seria dia de vingança, para que o sangue dos profetas seja cobrado naquela geração. Tá bom, gente? Graça e paz. Pense.